quarto ano, vamos aqui para a explicação das atividades de hoje, tá? Na sessão de leitura, hoje vocês vão ler um conto, tá? Que é um tipo de texto narrativo, ou seja, que apresenta o narrador, né? Aquele que conta a história, personagens, tá? É um texto de poucos personagens, não tem muitos, tá? E apresenta, né, o tempo e o espaço onde a história está acontecendo. É um texto que se desenvolve de uma maneira bem lógica, bem curta, tá? Essa é a característica do conto. Vocês vão ler o conto aí hoje, intitulado Qualquer Coisa, tá? Recomendo primeiro uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta para compreensão do texto. E aí vocês vão aqui para a interpretação oral. A interpretação oral não precisa ser respondida, somente formulada aí na cabeça de vocês, tá? E aí nós vamos para a interpretação escrita. Número 1. O nome da máquina do texto se liga à função que ela tinha. Letra A. Explique a relação entre o nome da máquina e a função dela. O que tem a ver, né? O que tem em comum o nome da máquina e a função dela, ou seja, o que ela faz? O que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Letra B. Que outro nome você daria para essa máquina? Você agora vai usar a sua imaginação e vai criar um nome para essa máquina. Questão 2. A máquina do texto, às vezes, misturava os nomes e era um desastre. Por exemplo, quando inventou as palavras borbonhoca e minholeta. Como essas palavras foram criadas? Como surgiram essas palavras? O que a máquina juntou para formar a palavra borbonhoca e o que ela juntou para formar a palavra minholeta, tá? Na questão 3, vocês vão usar a imaginação e vão criar uma palavra maluca como a máquina fez, tá? Não pode repetir as que a máquina já fez, vocês vão criar uma nova palavra maluca, tá? Questão 4. Escreva o nome que a máquina de dar nome às coisas deu a cada um dos elementos a seguir. Então, que nome que a máquina deu para a bola, que nome que a máquina deu para o chocolate, que nome que a máquina deu para sorvete e que nome que a máquina deu para o inseto, tá? Questão número 5. Escreva os nomes abaixo nos quadros seguintes de acordo com o que a máquina sentia quando os inventou. Então aqui, ó, em cada quadro, vocês têm, né, uma carinha feliz, né, uma carinha apaixonada, e aqui vocês têm uma carinha brava, tá? Então vocês vão analisar as palavras do quadro, e vocês têm, ó, benzinho, pontapé, saudade, tabefe, ternura, bandido, estupidez, arco-íris e beija-flor. Qual palavra a máquina criou quando ela estava apaixonada e qual palavra ela criou quando ela estava brava? Vocês vão escrever de acordo com o quadro aqui, tá? Questão número 6. Por que algumas palavras do quadro da atividade anterior estão relacionadas a algo romântico? Ou seja, por que essas palavras têm a ver com alguma coisa romântica? Tá? O que acontece com essas palavras? Elas expressam o que para elas estarem relacionadas com alguma coisa romântica? Questão 7. Releia o nome da máquina apresentada no texto. Por que o nome dela foi todo escrito com hífen? Assinale com o X a alternativa correta. Porque as palavras não cabiam na mesma linha ou porque várias palavras formam apenas um único nome, tá? Só tem uma alternativa correta. 8. O texto que você leu é o trecho de um conto, uma história contada por um narrador. Então, tem o narrador, aquele que conta, que apresenta fatos ocorridos com um ou mais personagens em determinado lugar e tempo. A. Onde se passa essa história? Qual é o lugar que está acontecendo essa história? Letra B. Que relação existe entre o nome do lugar onde se passa a história e a função da máquina? O que tem a ver o nome do lugar com o nome, né, a função da máquina? C. Pela leitura do trecho do conto, é possível saber quando, ou seja, o tempo da história, quando que ela aconteceu? Porque o conto ele pode trazer o tempo, mas ele também pode não trazer, ele pode omitir. Então, esse conto que vocês leram, é possível saber quando que a história aconteceu?